Bom dia, seja muito bem-vindo. Meu nome é Matheus, eu sou médico neurologista e eu trato de pacientes com esclerose múltipla. E aqui nas redes sociais, Instagram, YouTube, Telegram, WhatsApp, tudo isso, eu faço conteúdo para ajudar e para abordar temas sensíveis a quem tem esclerose múltipla. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E como você deve ter visto pela thumb, pelo título, hoje eu vou falar para vocês quais são todos os remédios disponíveis no Brasil para tratar a esclerose múltipla. Vou dar a minha opinião sobre cada um deles, o que é bom, o que não é bom, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu usaria, o que eu não usaria, do mais leve até o mais forte, digamos assim. Lembre-se sempre que isso aqui não é nada mais do que um vídeo informativo, não tome nenhuma decisão baseada nele, apenas use para criar um senso crítico pessoal, discutir com seus médicos, sua família, se o seu tratamento atual está ok, se você gostaria de mudar, se você tem que mudar. Tudo isso. Quem já me acompanha sabe que algumas vezes eu deixo alguns recados para vocês, então agora vai mais um recado deles antes que a gente comece o vídeo propriamente. Aqui no YouTube tem um sistema de algoritmo, então o YouTube percebe que um vídeo é legal, quanto mais curtida vocês deixam, quanto mais comentários vocês deixam, quanto mais encaminhamentos vocês fazem a partir do botãozinho compartilhar que tem aqui embaixo, e o YouTube percebe que vocês gostaram do meu vídeo e assim ele oferece o meu vídeo para mais pessoas. É uma forma também de eu saber se esse tipo de vídeo está legal, se eu tenho que trocar o tipo de vídeo, se eu paro de fazer vídeo, se eu mudo o filtro, o que eu faço, de acordo com as curtidas, visualizações que vocês deixam. Então, para me ajudar a continuar trazendo mais conteúdo como esses, eu preciso que vocês curtam, comentem, compartilhem, mandem para todo mundo esse vídeo aqui. E esse vídeo que eu estou fazendo agora, eu deixei o melhor para o final, então fica até o final para assistir. O foco principal é direcionar para você, que é paciente, como vocês já viram vídeos anteriores e posts anteriores meus, vocês são os protagonistas do próprio tratamento. São vocês que têm que tomar a decisão final sobre usar um determinado remédio ou não. Vocês têm que participar da escolha do remédio e não simplesmente receber uma imposição de cada remédio. Então é muito importante que você, paciente, você familiar, você que ajuda a decidir o remédio, conheça as opções, saiba o que tem no SUS, o que tem no convênio, o que não tem em nenhum lugar, o que precisa de justiça, o que não precisa, os efeitos colaterais, os riscos, os benefícios de cada um deles, para que você possa conversar com o seu neurologista. Falar assim, doutor, eu vi lá um médico da internet falando que esse remédio aqui era bom, ou falando que esse remédio aqui não era tão bom pro meu caso. O que você acha? Não é para criar briga, para criar intriga, para arranjar discussão, para arranjar problema, é para te dar mais subsídio, te dar mais substrato, para que você consiga conversar com o seu neurologista sobre as medicações. Antes de começar a falar então sobre os remédios, que eu acabei de descobrir com esse filtro que eu estou usando aqui, que ele me responde pelo piscar. Então, ó, ele pisca um olho, ele pisca outro olho, e ele responde pelos olhos também, olha só. Olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo. Legal, né? Eu acabei de descobrir que o filtro responde a movimentação dos olhos e com o piscar também. Então vamos lá. O tratamento da esclerose múltipla tem algumas peculiaridades. Tem alguns segredos para criança, tem alguns segredos para gestante. Basicamente são as duas peculiaridades, são essas, e o grosso mesmo é um protocolo único que a gente chama. Então eu vou falar para vocês como eu, Matheus, divido a ordem e a eficácia das medicações. Eu tenho, basicamente, uma primeira linha, que é assim, são 3 medicações que eu coloco nessa primeira linha, que são as mais leves de todas e também provavelmente são as mais seguras de todas. São elas: terifunamida, que é o Albajo, Copaxone, que é o acetato de Guatiramer, e os interferons, que é o Rebif, Avonex, Betaferon. Então esses 3 remédios, terifunamida, Copaxone e os interferons, eles são os remédios mais iniciais, os mais simples, os mais leves de todos. Eles são remédios, às vezes a gente chama de fracos, a gente chama de leves, mas assim, eles têm uma eficácia mais ou menos de uns 30%, 30%, 40%, quando a gente vai olhar os estudos para dizer que conseguiram controlar ou não a esclerose múltipla. Terifunamida é um comprimido de tomar todos os dias. Copaxone, que é o acetato de Guatiramer, é uma injeção na barriga 3 vezes por semana. E os interferons, que tem 3 tipos. Avonex é uma injeção na perna, na coxa, 1 vez por semana. Rebif, na barriga, 3 vezes por semana. E o Betaferon são dias alternados também na barriga. Então esses 3 remédios, terifunamida, Copaxone e interferon, são os mais iniciais, os mais simples. Os 3 estão disponíveis no SUS para qualquer paciente pegar de cara qualquer um desses tratamentos.
e muitas vezes é um remédio que as pessoas usam, são remédios mais iniciais. Mas eu não gosto muito desse tipo de medicação, porque são medicações que a gente fala que são de baixa eficácia. Como eu falei, tem um poder baixo para controlar a esclerose. Vocês vão ver mais pra frente, eu prefiro trabalhar com as medicações de alta eficácia, para ter grandes chances de não deixar a esclerose se manifestar mais. Mas lógico, tem situações que esses remédios que eu falei até agora são ok, são a melhor escolha, são as melhores opções. Uma pessoa de mais idade ou de menos idade, criança, jovem, gestante, tem pessoas que vão se beneficiar dessas medicações, mesmo não sendo as minhas preferidas. Depois dessas medicações, depois dessas 3, tem uma medicação que está um pouquinho acima delas, é um pouquinho melhor do que elas, que é o Tecfidera, que é o fumarato de dimetila. Também uma medicação que está disponível no SUS, inclusive essas 4 até agora são a primeira linha do SUS, mas 3, como eu falei, são um nível, e o Tecfidera está um passo à frente das outras, ele está um pouquinho na frente. Ele foi um pouquinho melhor do que as outras para controlar a esclerose nos estudos, uns 40%, 50% para controlar a esclerose. Então essas 4 estão disponíveis para qualquer pessoa do Brasil pedir-las no SUS. E é a primeira linha, o SUS tem que dar, é obrigatório que o SUS dê, não tem recusa, não tem negociação, o SUS tem que dar uma dessas 4 medicações para qualquer pessoa com esclerose que queira se tratar no Brasil. Fumarato de dimetila, então, é o Tecfidera, como eu falei, está um passo à frente das outras 3. Ele está um pouquinho na frente, ele é um pouquinho melhor. Ele também é oral, também é comprimido, mas são 2 comprimidos por dia que tem que tomar dele. Infelizmente, também é uma medicação de baixa eficácia, também não é das minhas preferidas, mas dentro das 4 iniciais, essa é a que eu mais gosto. É a que eu mais gosto por ser comprimido, por ser um pouquinho melhor do que as outras 3. Então, dentro das 4 iniciais, o Fumarato e o Tecfidera é a que eu mais gosto. É a, digamos assim, a melhor das baixas eficácias seria o Fumarato. Mas como eu falei, todas as medicações têm a sua indicação, têm o seu benefício, têm o seu espaço, vão ajudar muitas pessoas e podem ter os seus benefícios. Então começamos com uma primeira linha de 3 medicações, depois um pouquinho acima delas tem mais uma única medicação que é o Fumarato, e depois dessas 4, a próxima medicação também é uma só, que é o Fingolimod, que é o Gilenya, Fingolimod ou Gilenya. O Fingolimod e o Gilenya também tem no SUS, o SUS não costuma dar ele de cara para qualquer um, o SUS geralmente exige que você tenha usado uma dessas 4 outras medicações antes de partir para o Fingolimod, mas então o Fingolimod, eu já classifico ele como uma medicação de moderada eficácia. Ele está acima desses outros 4 que eu falei, está acima do Copaxone, acima do Interferon, acima do Teriflunomida, está acima do Tecfidera também. Então o Fingolimod está sozinho nessa linha aqui intermediária, acima do Tecfidera, acima dos outros 3 também. É um comprimido tomar uma vez por dia, comprimido pela boca, um comprimido por dia. É de moderada eficácia, 60%, 70% de controle sobre a doença nos estudos. Legal por ser oral, legal por ser comprimido, melhor do que as outras. Tem um pouquinho de efeitos de questão de imunidade, mas dá para controlar, dá para resolver tudo tranquilo. Mas ainda assim não é aquela potência de controle sobre a esclerose. É um remédio muito bom, moderada eficácia, seguro, tem os seus benefícios também. Mas como eu falei, ainda não é as minhas terapias preferidas, digamos assim. Então nesse momento, nós temos as seguintes linhas. Uma primeira linha com 3 medicações, Copaxone, Interferon, Teriflunomida. Uma segunda linha com uma única medicação, que é o Tecfidera. Uma terceira linha com uma única medicação, que é o Fingolimod. E agora, pra frente, vem as medicações que eu falo que são as medicações de alta eficácia, que são as medicações que eu particularmente gosto mais de utilizar. Eu, particularmente, gostaria de utilizar essas medicações para todo e qualquer paciente com esclerose múltipla. Desde doença mais leve até doença mais forte. Se eu pudesse, eu usaria sempre essas medicações. Deixaria as outras para situações especiais, para situações que realmente fossem necessárias. Mas eu, particularmente, gosto mais dessas medicações que são de alta eficácia. E quais são elas? Quais são as medicações de alta eficácia? Só vou contar se vocês deixarem o like, deixarem o comentário, clicarem no compartilhar e copiar o link, mandar no grupo de Zap, no Facebook, no Instagram, tem que mandar para algum lugar. Eu ia falar que eu ia tomar uma água, mas eu não trouxe água enquanto eu gravava esse vídeo, então eu vou ali tomar e vocês vão ficar vendo aqui meu fundo, com alguma musiquinha que o editor vai deixar, e um cronômetro aqui de alguns segundos até eu voltar, é o tempo que vocês têm para beber uma água também. E para deixar o like aqui no vídeo, compartilhar e deixar um comentário. Já vai pensando, o que eu vou perguntar sobre o remédio pro doutor?
Será que tal remédio é bom? Será que tal remédio não é bom? Já vai pensando aí e escreve aqui que eu respondo sobre os remédios. Eu sei que eu não estou deixando tantos detalhes sobre cada um dos remédios. Eu tenho que fazer um vídeo ainda sobre cada um dos remédios. Esse aqui é mais corrido sobre todos eles, mas para vocês saberem a ordem e as linhas. Não estou dando muito detalhes. Ah, esse aqui o que faz? Esse aqui o que não faz? Então vai pensando aí em alguma coisa que eu não falei no vídeo, para você já deixar escrito aqui embaixo que eu volto para responder todos os comentários que vocês deixarem. Nem demorou tanto. Então beleza. Considerando eu que todo mundo que está aqui assistindo já fez isso que a gente combinou, vamos agora falar sobre as medicações de alta eficácia, que são os remédios que eu, Matheus, gostaria de utilizar se eu tivesse esclerose múltipla, e é o que eu sempre tento, na medida do possível, do que o SUS nos permite, do que os convênios nos permitem, do que a Justiça nos permite, utilizar para os meus pacientes. Como eu falei mais cedo, todas as medicações que a gente está falando aqui têm o seu papel, tem o seu lugar, tem o seu paciente que vai se dar bem, tem o seu paciente que vai dar certo, já tiveram muita importância histórica no passado, já foram muito importantes, mas hoje, felizmente, a medicina avançou, a ciência evoluiu, nós temos medicações novas, medicações modernas, que com certeza tem muito a ajudar vocês. Então, são basicamente 5 remédios que a gente considera que são remédios de alta eficácia. Vamos falar os 5 de uma vez, e na sequência eu falo cada um deles. 5 remédios de alta eficácia. Natalizumab, que também se chama Tysabri. Ocrelizumab, que também se chama Ocrevus. Ofatumumab, que também se chama Kesimpta. Cladribina, que também se chama Mavenclad. Alentuzumab, que também se chama Lentrada. Fora esses 5, tem um mais novo também, que se chama Siponimod, que é o Kiendra. Ele não tem muitos estudos para esclerose remitente recorrente, está chegando no Brasil mais com a função de ser ajudar a esclerose secundária progressiva, que já foi alvo de lives, de vídeos, tudo isso. Então, não vou falar muito sobre ele aqui agora. Então, são 5 remédios de alta eficácia: Natalizumab, Ocrelizumab, Ofatumumab, Cladribina e Alentuzumab. 5 remédios de alta eficácia. Por que eles têm esse nome, alta eficácia? Porque nos estudos eles viram que pacientes que estavam utilizando uma dessas medicações tinham altíssimas chances de não ter mais surto da esclerose, não ter mais lesões da esclerose, não ter mais lesões novas com contraste, não ter mais progressão silenciosa. Então, por isso que são de alta eficácia. Os resultados dos estudos foram bons. Diferente daquela primeira linha que eu falei que 30% menos manchas do que o placebo, aqui a gente está falando mais taxas às vezes mais de 90% de não ter mais surto, de não ter mais lesão, de não ter mais lesões novas com contraste. Então são remédios de alta eficácia, de alto poder de dar certo o seu tratamento, de alto poder de você não se incomodar mais com a esclerose múltipla. E como é que a gente divide esses 5 de alta eficácia? Mais ou menos, os 5 estão lado a lado. Os 5 estão lado a lado, com a mesma força, a mesma eficácia, até porque a gente não tem assim, nenhum estudo que comparou um com o outro. Então, por dados indiretos, a gente coloca eles lado a lado. E como é que a gente escolhe entre um e outro? Talvez o fator mais importante na hora de escolher é o fator acesso. Estamos no SUS, estamos no convênio, estamos na justiça ou estamos no particular? Talvez seja isso que vai definir qual desses remédios que a gente vai escolher. Se estamos no SUS, basicamente só tem uma opção, que é Natalizumab. É o único de alta eficácia, ele é facilmente acessível, até quem nunca usou nada consegue usar direto ele pelo SUS, ou quem já usou um daqueles mais leves consegue passar para ele também direto pelo SUS. É o melhor que a gente tem no SUS no momento. O Alentuzumab, que é o Lentrada, ele foi incluído há pouco tempo nos protocolos do SUS, no papel já está lá, mas até agora as secretarias de Estado de Saúde não chegaram a comprar o remédio. Então, eu não vi nenhum paciente ainda que conseguiu utilizar, mas é só questão de tempo para a gente conseguir usar esse remédio, para que ele seja mais acessível para a gente, para conseguir usar em pacientes do SUS, para termos mais uma segunda opção de tratamento de alta eficácia no SUS. Fora do SUS, o que nós temos é nos convênios. Nos convênios a gente consegue Natalizumab, sim, com relativa facilidade. Conseguimos Ocrelizumab, que é o Ocrevus, com alguma facilidade, às vezes tem um enrosco, mas se já usou Nata, consegue fácil. E também conseguimos o Alentuzumab, que é o Lentrada, também conseguimos ele nos convênios.
com alguma facilidade, às vezes tem alguns enroscos, mas se já usou nata, fica bem mais fácil. E os outros dois que eu não falei até agora, que é o Cladribina e o Kesimpta. Infelizmente, ele não está no SUS, nenhum dos dois. Infelizmente, nenhum dos dois está nos convênios também. Mas eu, Matheus, já consegui os dois remédios pelos convênios. Simplesmente pedimos, fizemos relatório, o paciente apresentou no convênio, o convênio viu que era um remédio bom, que ia valer a pena, e autorizou. Sem justiça, sem processo, sem liminar, sem nada. Então, se você, junto com o seu neuro, identificarem que esse é um dos melhores remédios que tem para você usar, tem que tentar ir atrás dele, seja no SUS, seja no convênio, seja na justiça. Mas, se você pedir para o convênio ou pedir para o SUS e for negado, o que lhe resta é ou comprar o remédio, ou judicializar, entrar na justiça para buscar o seu direito, ou trocar de remédio por um que esteja incluído nos protocolos. Mas, como eu falei em uns vídeos anteriores, em posts anteriores, você, paciente, você familiar, vocês são os protagonistas do tratamento. Juntamente com o neuro, vocês dois vão sentar, conversar e decidir qual é a melhor medicação para o seu caso, baseado na gravidade da doença, nos surtos, nas sequelas, nos sintomas, em desejos, gestação, família, idade, um monte de coisa. E se porventura vocês juntos decidirem que tal remédio que não tem no SUS, não tem no convênio, não tem não sei onde, é o melhor para o seu caso, eu sempre sugiro que vocês briguem por isso e busquem por isso, porque a saúde de vocês não tem preço. Nosso cérebro ele é finito, ele não é infinito. Nosso cérebro é um tamanho X e acabou. Se tiver manchas e as manchas se acumularem, as sequelas podem ser inevitáveis, as progressões podem ser inevitáveis. Então não se acomodem com o que te mandaram usar, o que falaram que é isso e acabou. Você tem que tomar as decisões. Se você escolheu um desses leves, ótimo. Você escolheu ciente dos riscos, dos benefícios, de tudo que tinha. Então, ótimo, aproveita o seu remédio. Mas se não foi você que escolheu, foi o que o SUS resolveu dar, foi o que o convênio mandou que disse que tinha que dar, não aceite. Não aceite nada menos do que você e o seu neuro escolherem juntos o melhor remédio disponível no Brasil para vocês. Então, se você chegou até aqui, eu vou fazer um último resumão das linhas de tratamento de como eu, Matheus, enxergo as medicações da esclerose no Brasil. Então, assim, abaixo do zero tem azatioprina, que eu não falei até agora. Abaixo do zero, nível negativo, azatioprina para esclerose. Zero, primeiro nível, 3 remédios, Copaxone, Interferon, Teriflunomida. Logo acima deles, sozinhos, Tecfidera. Melhor dos baixa eficácia, Tecfidera. O único moderado, Fingolimod. E acima desses, sobram 5 de alta eficácia. Natalizumab, Ocrelizumab, Ofatumumab, Cladribina e Alemtuzumab. Qual dos 5 é o melhor? Não tem. Não tem comparação entre os 5. Os 5 são bons, os 5 são de alta eficácia. Qual que você vai escolher? Aquele que você sentar com o neuro, discutir os prós e contras, ver por onde que você vai pedir SUS, convênio, justiça ou comprar, e você vai atrás do seu remédio. A única forma de dar certo o seu tratamento é você sabendo os prós e contras de cada remédio, sabendo que você fez uma boa escolha com a nosso substrato, nossas informações que nós te demos. Então o único jeito de você dormir tranquilo, botar a cabeça no travesseiro à noite, ficar tranquilo que você está bem tratado, é porque você escolheu. Você não vai ter dúvidas que você fez uma boa escolha, porque você foi capacitado para isso. Então se você chegou até aqui, você já sabe como funcionam as linhas de tratamento da esclerose, qual remédio tem no SUS, qual remédio tem no convênio, qual remédio tem em nenhum lugar, qual é de baixa eficácia, qual é de moderada eficácia, qual é de alta eficácia, que volta e meia eu falo isso lá nos stories, vocês às vezes não têm certeza quais são cada um deles. Então, esse vídeo explicamos quais são os de baixa eficácia, moderada eficácia, alta eficácia, qual é melhor, qual é pior? Não tem. O que tem é remédio bom que você escolheu para você, baseado em infinitas características que a gente tem que saber do seu caso para escolher o melhor remédio para você. Então, pra gente encerrar, de novo, curte, comenta, compartilha, escreve aqui embaixo alguma dúvida sobre algum desses remédios que eu não falei no vídeo para eu responder para você nos próprios comentários do YouTube. Deixa seu emoji, seu curtir, compartilha esse vídeo com mais alguém para eu saber se esse tipo de vídeo está sendo legal, para eu saber se eu faço mais vídeos assim, faço menos vídeos assim, faço mais sobre remédios, menos sobre remédios, mais sobre a doença, mais sobre o que vocês querem. Então, se chegaram até aqui, só me resta agradecer e tchau!